Olá! Na aula de hoje nós iremos abordar 3 conteúdos: concordância, regência e crase. Eu sempre lembro que são os conteúdos mais importantes porque usamos na prática, no dia a dia, e nos expomos muito quando falamos ou quando escrevemos com eles. Sempre que funcionar como verbo auxiliar, o verbo haver poderá ser flexionado no plural. Outro tópico importante que eu registrei aqui são as referências aos pronomes de tratamento. Algumas pessoas, equivocadamente, costumam usar, referindo-se a alguns pronomes de tratamento, o verbo concordando com as pessoas que supostamente eles representam. Deixe-me traduzir melhor. Vossa Senhoria se preocupa demasiadamente com sua beleza. É comum ouvirmos da seguinte forma: Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com sua beleza. Então, todos os pronomes de tratamento representam apenas a terceira pessoa do singular. Deste modo, os verbos só poderão ser flexionados na terceira pessoa do singular. Vamos para mais um lembrete importante. Verbos seguidos da partícula si. É bem fácil se a gente lembrar esse macete. Verbos transitivos indiretos, ou seja, verbos que pedem uma preposição, seguidos de partícula si, são sempre flexionados na terceira pessoa do singular. Olha só, precisa-se de empregados para a fábrica. Precisa-se de empregados para a fábrica. Confia-se demasiadamente em pessoas estranhas. Esses verbos, por serem transitivos indiretos, o si representa, na verdade, um índice de indeterminação do sujeito. Logo, só devem ser flexionados na terceira pessoa do singular. Os verbos transitivos diretos, acompanhados da partícula si, essa partícula será, na verdade, funcionará sempre como partícula apassivadora. Então, os verbos concordam com o sujeito a que se referem. Deste modo, alugam-se apartamentos neste prédio. Alugam-se apartamentos neste prédio. Porque eu posso fazer a inversão para a voz passiva analítica. Apartamentos são alugados neste prédio. Então, só lembrando, quando os verbos forem transitivos diretos e estiverem seguidos da partícula si, que será a partícula passivadora, serão flexionados normalmente no plural, concordando com os sujeitos a que se referem. Muito bem. Deste modo, a concordância verbal é muito importante por lembrar que é a organização perfeita da frase. O verbo em relação ao sujeito, concordando com ele em número e pessoa. Vale lembrar para vocês também a concordância do verbo ser, que tem uma lista assim, longa de regras. Mas vamos resumir em 2 regras essenciais. O verbo ser só poderá concordar com o sujeito em apenas 2 casos. Quando esse sujeito for representado por uma pessoa gramatical, ou seja, por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Olha só, eu digo, ela era as alegrias da família. Ela era as alegrias da família. O verbo ser, no singular, concordando com a pessoa gramatical que representa o sujeito.
Outro caso em que concorda com o sujeito. Quando esse sujeito for representado por um nome de pessoa ou expressão familiar muito próxima. Eu posso dizer, Maria era as esperanças do time. Minha filha era os encantos dos tios. Então, deste modo, nós podemos resumir em apenas 2 regras, para não ter que assimilar tantas outras. Em todos os outros casos, o verbo ser concordará sempre com o predicativo. Então, eu posso dizer da seguinte forma: tudo eram tristezas naquele lar. Tudo eram tristezas naquele lar. Veja que o sujeito aí não é mais formado por uma pessoa gramatical, ou seja, por um pronome pessoal reto, e nem por um nome próprio que represente nome de pessoa ou expressão familiar próxima, mas está sendo representado por um pronome indefinido. Então, em todos os demais casos que envolvam a concordância com o verbo ser, esse verbo concordará sempre com o predicativo. Essa concordância será feita sempre com o predicativo. Há uma regrinha que é muito comum. Veja, quando o sujeito for formado por nomes próprios no plural. Olha só, nesse caso, quando esse nome próprio no plural estiver seguido de artigo no plural, a recomendação é que o verbo sempre fique no plural. Olha só, os Estados Unidos são uma potência econômica. Os Estados Unidos são uma grande potência econômica. Existe uma pequena observação de alguns autores quando se trata de títulos de obras literárias. Nesse caso específico, mesmo o artigo estando no plural, pode-se levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Olha só, os Lusíadas imortalizou Camões, ou os Lusíadas imortalizaram Camões. Eu acho que são algumas regras que podem confundir na hora de a gente falar ou escrever. Então, eu ficaria apenas com essas regras para nós nos lembrarmos melhor na hora de fazer a prova ou na hora de nos colocarmos oralmente em qualquer situação. Sobre concordância nominal, vamos lembrar apenas algumas palavrinhas que merecem maior cuidado. Algumas expressões em que costumamos errar pelo vício da fala. Olha só, palavras como meio, bastante, caro ou barato. Essas palavras nos induzem, às vezes, a errar, porque, ora, elas podem ser consideradas adjetivos, ora, podem ser consideradas advérbios. Quando adjetivos variam, concordam com o substantivo a que se referem. Quando advérbios são sempre invariáveis. Olha só as ações. Eu digo, a aluna estava meio preocupada com a prova. Cuidado, jamais meia preocupada. A palavra meio, quando advérbio, significa ligeiramente, um pouco. Ela estava meio preocupada, ela estava meio nervosa, ela estava meio irritada e assim por diante. Meia, somente quando indicar metade de alguma coisa. Agora é meio-dia e meia. Cuidado que muitos dizem, agora é meio-dia e meio. Então você está falando, na verdade, que são 24 horas, né? Muito bem. A palavra bastante, uma regrinha bem fácil para a gente lembrar. Toda vez que você puder substituir bastante por muitos, muitas, muita,
É porque é adjetivo e varia. Então, tinha bastantes motivos para estar irritada. Porque tinha muitos motivos para estar irritada. Havia bastantes razões para não comparecer. Havia muitas razões para não comparecer. Quando você for substituir e só puder ser substituído por muito, então a palavra bastante será advérbio e não irá variar. Pronto. Caro ou barato? Olha só estas situações. Aquelas roupas custaram caro no shopping. Ou então, aquelas roupas custaram barato no shopping. Ora, vem depois de um verbo de ação, então é advérbio, está modificando a ação do verbo. Portanto, sempre invariável. Quando é que podem variar? As roupas estavam caras naquela loja. Ou as roupas estavam baratas naquela loja. Olha só, eu usei um verbo de ligação. Logo, essas palavras caras ou baratas referem-se, na verdade, à qualidade do sujeito. Certo? Comprei roupas caras. Né? Então, adjetivo que vem logo modificando o substantivo, acompanhando o substantivo. Muito bem. Em relação ainda à concordância nominal, somente lembrar aquelas expressões predicativas. A gente vê muito cartaz incorreto por aí. O que é que eu chamo de expressões predicativas? Expressões como é proibido, é necessário, é permitido, é bom, está claro, parece certo. Ou seja, uma expressão sempre formada por um verbo de ligação mais adjetivo. Olha só. Torna-se invariável quando se refere a um substantivo que não estiver determinado, ou seja, acompanhado de artigo, numeral ou pronome. Por exemplo, é proibido entrada de pessoas estranhas, porque o substantivo entrada não está determinado. Se eu disser, é proibida a entrada de pessoas estranhas, o substantivo entrada agora está determinado pelo artigo a. Muito fácil. Olha só, água de coco é bom para a saúde, mas a água de coco é boa para a saúde. Então não dá para esquecer. É muito fácil, muito simples lembrar essas regras. Outro assunto muito importante no dia a dia, na nossa rotina, enquanto falamos ou escrevemos, é o assunto de regência verbal. Lembre-se que regência, na verdade, é a relação de complementação, é a relação de dependência, no caso de regência verbal, entre o verbo e seus complementos. No caso da regência nominal, entre um nome, substantivo ou adjetivo e seus complementos. Muito bem, vamos lembrar, só para não esquecermos mais, alguns verbos que merecem uma atenção maior. Os verbos assistir, preferir, esquecer ou lembrar, e só para animar um pouquinho vocês, o verbo namorar. Olha só, o verbo assistir, pessoal, ele pode ter até 3 regências diferentes. Assistir, no sentido de ver, presenciar alguma coisa, é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, deste modo, não vamos mais sair por aí pelos corredores dizendo, olha, assisti o jogo ontem. Nunca, certo? Então, assisti ao jogo ontem. E se formos dizer, assisti à novela ontem, lembrar que esse a aí deve ter o acento indicador da crase, porque existe aí a preposição exigida pelo verbo assistir, porque está no sentido de ver, e novela é uma palavra feminina, portanto, exige o artigo a. Muito fácil lembrar. O verbo assistir não tem preposição, porque é transitivo e direto,
se estiver no sentido de socorrer, prestar ajuda, prestar assistência. Então, deste modo, o médico assistiu os feridos no local do acidente. Assistiu os feridos, porque ele prestou ajuda, prestou socorro. Qual é a terceira regência desse verbo? É pouco comum no português do Brasil, mas o verbo assistir ainda pode significar residir, morar, estar locado em determinado lugar. Olha só, aquele deputado agora assiste em Brasília. Neste caso, ele é intransitivo, mas pede no seu adjunto adverbial a preposição a. O verbo preferir, cuidado com esse verbo. Esse verbo é transitivo direto e indireto e pede no objeto indireto a preposição a. Mas cuidado, ele não admite, não aceita expressões bem típicas da nossa linguagem oral, do tipo 1000 vezes, e tem gente que ainda estala o dedinho para reforçar o erro. Cuidado. Então, olha, quem prefere alguma coisa a algo. Deste modo, eu posso falar: prefiro teatro a cinema. Prefiro português a matemática. Nunca prefiro 1000 vezes português a matemática. Ou como tem gente que diz, prefiro muito mais. Ou ainda, antes prefiro laranja a abacaxi. Este verbo não admite expressões como antes, muito mais do que, 1000 vezes e por aí vai. Ele é transitivo direto e indireto e exige apenas a preposição a no objeto indireto. Outro verbo que costumamos nos descuidar ao falar, esquecer ou lembrar, pode ser transitivo direto se ele não vier acompanhado do pronome oblíquo átono. Eu posso dizer, esqueci seu aniversário. Mas eu poderia dizer também, eu me esqueci do seu aniversário. Muito fácil. Se você usar o pronome oblíquo átono, me, ti, si, ele é transitivo indireto e exige a preposição de. Eu me esqueci do seu aniversário. Ou então, não me lembrei do seu aniversário, mas lembrei seu aniversário ou esqueci seu aniversário. E aí pede desculpas e fica tudo bem. Olha só, o verbo namorar, que vocês costumam usar frequentemente. Muita gente fala o seguinte para a amiga: estou namorando com Diego, estou namorando com Júnior, né? Errado. O verbo namorar é transitivo direto e não admite a preposição com. Então, estou namorando Diego, estou namorando fulano ou não estou namorando ninguém. Não admite preposição. Bom, pessoal, então essas regrinhas são fáceis de serem assimiladas. É só você lembrar que é muito mais elegante a gente se apresentar de forma correta, usando uma linguagem correta. Sobre regência nominal, é muito comum, né? É aquilo que nós já utilizamos a todo instante. Vamos ter cuidado para usarmos as preposições certas para os complementos. Então, palavrinhas como útil, que é um adjetivo, apto, agradável, próprio ou impróprio. Essas palavras, elas pedem preposições adequadas, coerentes. Então, aquilo que é útil para ou a alguma coisa. Vitamina C é útil à saúde ou é útil para a saúde dos brasileiros. Aqui, quem está apto para ou apto a assumir qualquer coisa. Aquilo que é agradável a alguma coisa ou agradável de. Esta é uma cena agradável de se ver. Aquilo que é próprio ou impróprio é próprio ou impróprio para. O filme era impróprio para menores de 18 anos.
certo? Muito bem. Vamos terminar o assunto para esta prova com crase. Crase, que é um assunto quase que depende, ou então que complementa os anteriores. Você veja que determinados verbos ou determinados nomes pedem a preposição a. Então, o que é a crase? Simplesmente a fusão da preposição a mais a, que pode ser o artigo, no caso mais comum, ou o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Olha, é claro que a gente não vai poder aqui detalhar todas as regras da crase, mas vamos lembrar só algumas mais importantes. Algumas regrinhas fáceis de lembrar para a gente não errar. Olha, com o verbo ir, por exemplo. Então, quando você tem dúvida, vou à Bahia, tem crase ou não? Tem, né? Bahia é um nome feminino, exige o artigo a. Quem vai, vai a algum lugar ou para algum lugar. Então, vou à Bahia tem crase. Mas por que é que vou a Roma não tem crase? Né? Vamos trocar o verbo ir pelo verbo vir. Se der a contração da preposição de mais a, então você coloca crase quando você usar o verbo ir. Vou à Bahia, venho da Bahia. Então, vou à Bahia, o a tem o acento indicador da crase. Vou a Roma, venho de Roma. Então, vou a Roma, o a não recebe o acento indicador da crase. Você sabe que não podemos usar crase antes de verbo, nem antes de palavras masculinas. Mas cuidado, olha só. Usava óculos a Machado de Assis. Tem crase. Machado de Assis é masculino, professora. Mas olha só. Usava óculos à moda ou à maneira Machado de Assis. Então, sempre que tiver subentendida a expressão à moda ou à maneira, nós podemos utilizar crase no a, mesmo sendo a palavra masculina. Outra coisa, diante dos pronomes demonstrativos, refiro-me àquele garoto do primeiro ano. Olha só, se eu fosse dizer, refiro-me a aquele garoto, eu produziria aí uma cacofonia, um som desagradável que pareceria gagueira. Então, vamos utilizar o acento indicador da crase no próprio pronome demonstrativo. Refiro-me àquele garoto do primeiro ano, com o acento indicador da crase sobre a letra A. Então, pessoal, olha, eu tenho certeza que vocês farão uma prova de maneira tranquila, porque nós já massificamos bastante esses conteúdos. E só para lembrar, vamos finalizar com aquele lembrete importante. É muito bom a gente se comunicar. Pode se comunicar à vontade, com todos os desvios da gramática. Mas na hora de escrevermos, essa linguagem não serve. A linguagem escrita exige o padrão culto, o padrão formal, dentro das regras gramaticais. Até lá!